Olá pessoal, aqui é Juliana Rezende e essa é a resolução da prova do Enem de 2019. A gente vai resolver agora a questão 142 da prova cinza, mas tem aqui as equivalências dos outros cadernos, tá? É uma questão que deu muita polêmica, que tem uma pegadinha e a gente vai ter que tomar muito cuidado para resolver. Vamos dar uma olhada. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 40%. Alerta laranja deve ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. E o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus e a umidade relativa do ar inferior a 25. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja e dia 13, alerta vermelho. Em qual ou quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Como é que a gente vai ter que pensar nisso? Primeira coisa, a gente vai ter que tentar entender o que está acontecendo aqui. Como assim? Você vai ter que primeiro tentar entender qual que é a lógica aqui do problema. No dia primeiro foi emitido um alerta cinza. A gente vai ter que verificar se esse alerta cinza realmente condiz com o que tinha que acontecer. Dia primeiro seria aqui, ó. Vou traçar um pontilhado aqui para ver se fica mais fácil de enxergar. Dá uma olhada, eu coloquei um pontilhado aqui. Repara, esse gráfico contínuo é a temperatura, o gráfico pontilhado é a umidade relativa do ar. Então, vamos tentar entender aqui o que aconteceu no dia primeiro. A temperatura, eu não sei exatamente qual era, mas era uma temperatura abaixo de 10 graus. Eu sei disso, porque aqui é 10, aqui é 20. Então, a temperatura está abaixo de 10 graus. E a umidade relativa do ar, não sei exatamente quanto que é, mas é um valor por aqui. Não sei, talvez uns 35%. Vamos ver se isso condiz com o alerta que deve ser emitido. Alerta cinza. O alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus. Temperatura inferior a 10 graus. E a umidade relativa do ar inferior a 40 graus. Então, esse primeiro alerta aqui, o alerta do dia 1, ele está correto. Agora, vamos ver o alerta do dia 12. Dia 12 foi um alerta laranja. Foi aqui que as pessoas tiveram dificuldade. Vou tentar ver aqui. Dia 12. Vamos dar uma olhada. Dia 12, aqui está o dia 12, eu vou colocar o dia 13 aqui, porque a gente vai ter que analisar ele também, para a gente poder fazer uma análise um pouquinho mais detalhada. Aqui assim, vai estar o dia 13. Aí é aqui que eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque foi a pegadinha que eu falei. Repara, o que está pontilhado é a umidade. A umidade relativa do ar estava de 20%. Aí isso aqui, foi tudo ao longo do dia 12, até chegar próximo aos 40. Vamos ver. O alerta laranja, a temperatura tem que variar entre 35 e 40 graus e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30. Em alguns períodos ficou abaixo de 30, mas teve um momento que ficou acima. Mas o problema não é esse, o problema está aqui, na temperatura. A temperatura é esse gráfico aqui de cima, No dia 12, vou colocar uma outra retinha ali, No dia 12, a temperatura estava lá em cima, Repara, 40 graus. E aí ela foi subindo, até chegar próximo ao dia 13.
Então, na verdade, essa temperatura não ficou entre 35 e 40 graus. Aqui fala sobre ficar entre 35 e 40 graus, isso não ocorreu. A temperatura ficou entre 40 e uns 42 graus por aí, por isso que não vai dar certo nesse caso. Então, esse segundo alerta, ele foi acionado de forma incorreta. Entenderam a ideia, gente? O problema está aqui, ó. Falava que a temperatura tinha que ficar entre 35 e 40 graus. Só que, na verdade, ó, no dia 12, a temperatura já começa acima dos 40 e ainda aumenta um pouco. Por isso que não pode, esse aqui está completamente errado. Não deveriam ter acionado o alerta laranja. Agora, vamos ver o último. No último, foi dia 13, falaram de um alerta vermelho. Como é que tem que ser essa ideia do alerta vermelho? Vamos dar uma olhada aqui. Dia 13 seria esse, ó. A temperatura, repara, está acima dos 40 graus. E a umidade relativa do ar está variando de 40 aqui até uns 32, mais ou menos, ó. Essa partezinha que está aqui. Esse pedacinho aqui é no decorrer do dia 13. Vamos dar uma olhada. Para poder acionar, a temperatura tem que estar acima de 40 graus. Ok, a temperatura estava acima de 40 graus. Mas aqui ele fala que a umidade relativa do ar tem que estar inferior a 25. E cuidado, a umidade relativa é o que está pontilhado aqui. Em nenhum momento ela ficou inferior a 25. Ó. 25 estaria aqui assim. Essa temperatura começou perto do... Temperatura não. A umidade começou perto dos 40 e caiu um pouco. Mas também esse alerta foi dado de forma errada. Ou seja, o único alerta emitido de forma correta foi o do primeiro dia. Por isso que a nossa resposta é a letra A. Achei uma questão, gente, bem maldosa mesmo. Você tinha que estar com a cabeça muito fresca para conseguir resolver essa questão lá de cara. Espero que você tenha entendido. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Um abraço e até a próxima.